não aproveitaram aquele momento ali de praticar a fé. E foram recorrer a Jesus. E é meio como que Jesus diz assim: oxe, ele não sabe o que fazer não. Esqueceram tudo que eu já ensinei. Esqueceram tantas coisas que a gente já viveu, inclusive no mar também, não é? O que vocês estão admirados olhando para mim, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amigos, obedece a vocês também, né? Abra a boca, dá uma ordem na tempestade. É a hora do treinamento. Aqui é a hora do treinamento. Como é que vocês querem vencer na chuva, né? Vencer coisas pequenas, se quando vocês têm uma grande oportunidade, vocês só pensam em dar errado, vocês só pensam na morte, vocês só pensam no que não vai dar certo. E eu fiquei pensando, para a nossa vida hoje, para a nossa realidade, nós temos ouvido constantemente aí que nós estamos no meio de uma tempestade, né? De fato, nós estamos aqui nesse barco, atravessando uma tempestade, e eu tenho pensado, qual tem sido o meu comportamento no meio dessa tempestade? Como tem sido as minhas orações? Eu tenho orado, falado com Jesus, como os discípulos falaram naquele dia: Senhor, o que é que o Senhor está achando desse coronavírus? O Senhor não está preocupado não com esse povo todinho que está morrendo? O Senhor não sei. O que é que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor está dormindo? Será que nós temos orado pedindo para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo vir aqui e resolver a parada e fazer tudo, né? Esquecendo que Jesus diz que nos é dado o poder, nos é dada a autoridade, não é verdade? Então eu tenho pedido ao Senhor assim: Pai, me ajuda, me ensina a ter as atitudes necessárias, né? Me ensine, me desperte para isso. Diga para mim: faz tu, Kareninha. Fala você, reaja, né? Fale, diga, declare, confesse. Faça o que você também tem autoridade. Não precisa, vocês não precisam ficar ainda naquele mesmo nível de oração, sabe? Se aprofunde, ouse, se joga, né? Se joga nisso de fazer, de dizer, sabe? De ter a coragem de ir lá na experiência. Sabe por quê? Porque quando a gente descer desse barco, você sabe o que é que está esperando você depois de tudo? Será que a gente está só se confiando naquilo? Depois da tempestade vem a bonança? Nós precisamos, meus queridos, descer desse barco, né, quando findar essa tempestade, sabendo que precisaremos de uma experiência de sobrenatural, de levarmos daqui, de hoje, uma experiência de sobrenatural para vivermos o que vamos enfrentar no retorno. Aí eu vou continuar a história. Quando Jesus desceu do barco, né, com os discípulos, o que é que ele se deparou? Com um homem gadareno que estava possesso por uma legião de demônios, certo? E um homem que vivia em extremo sofrimento, que retaliava o próprio corpo, que se cortava, que assim, não trabalhava, não tinha mais a família por perto, estava totalmente entregue àquela possessão demoníaca, um homem destruído. E quando os demônios que estavam naquele homem viram Jesus se aproximar, rapidamente trataram de lhe prestar continência, né? E já se sentiram ameaçados e já foram dizendo que tenho contigo, quer que, olha, não faça nada comigo. E Jesus foi lá, falou, expulsou aqueles demônios. A Bíblia relata que os demônios entraram numa manada de porcos, e esses porcos se afogaram, né? Uma tragédia ali. Imagine você chegar numa cidade e já causar, né? Chegar causando assim uma tragédia dessa para o dono dos porcos, né? E aquele gadareno, aquele endemoniado gadareno foi liberto.
E quando ele foi liberto, o que Jesus disse para ele? Jesus gostava de mandar o povo para casa, né? Disse, vá para casa. E aquele homem voltou, restaurado para a sua família. E a Bíblia diz que ele depois saiu pregando, contando o testemunho dele, voltou para casa, contou o testemunho dele, mas já não dava mais para ficar ali tão restrito. E ele foi para a região de Decápolis, que significa 10 cidades, e ali ele falava do que Jesus tinha feito, do que ele era, de como ele encontrou-se com Jesus, como ele foi liberto daqueles demônios. E eu achei lindo demais isso, né? Depois, o que acontece com uma pessoa depois que ela é liberta? E a gente aqui preocupado de voltar para 4 paredes. E a gente aqui preocupado de voltar para a nossa igreja, para o nosso templo, porque a gente está morrendo de saudade, né? Quando a gente sabe que, na verdade, quando a gente sair dessa tempestade e descer do barco, na verdade, nós temos um mundo com pessoas presas, com pessoas, assim, um nível de doenças psicossomáticas muito maior, com um número de pessoas ainda mais necessitadas de ouvir o evangelho muito maior. Então, ninguém pense aqui mais nessa restrição, né? Nessa restrição física, porque nós precisaremos, ao sairmos desse momento, de levarmos aquilo que nós temos aprendido esses dias. E se você não tem aprendido nada, se você tem gasto o seu tempo todo com aquilo que não é pão, sabe? Só com filme, com Netflix, com live, com coisas que não vão te acrescentar quando você descer do barco, não vão te dar munição para fazer o que precisa ser feito, né? E se você está pensando em continuar dependendo só do pastor, aconteceu uma coisa terrível aqui na minha casa, eu só vou ligar para o pastor, eu vou ligar para o meu líder, sabe? Eu vou falar com Deus para ele descer do céu e vir aqui resolver. Se você não está arrumando, assim, fazendo um arsenal, sabe? Aproveitando esse tempo em casa para juntar munição para você agir depois de tudo, eu recomendo. A gente ainda tem um tempinho, se Deus quiser, pequeno, né? Deus permita que isso tudo já passe logo, mas eu lhe recomendo a você recobrar forças, sabe? A você aproveitar esse tempo para construir dentro de você esse celeiro, e a você já começar a ser mais ousado naquilo que Deus quer que você faça, para quando você descer e se deparar com situações como aquela que Jesus e os discípulos se depararam, você simplesmente dá um show de fé. Amém? Ok, vamos continuar a história. O que aconteceu? Aquele homem foi liberto e Jesus, a fama, né, correu ali do que Jesus tinha feito, e as pessoas começaram a ficar assustadas com aquilo e pediram para Jesus ir embora. Eu fico achando que quem pediu para Jesus ir embora foi o dono dos porcos. Né? E aí Jesus resolveu com os discípulos entrar de novo no barco. Ali gostavam de um passeio, viu? E é bom mesmo. Entraram no barco e voltaram partiram para outra região. E quando desceram do barco, na outra região, com quem se encontraram? Com Jairo. Lembram de Jairo, que a filha estava doente? Eu digo, meu Deus, Jesus não tinha descanso, né? A impressão que a gente tem é que a vida de Jesus era assim, o ventilador ligado no 3, né? E teve aquele encontro lá, Jairo se dirigiu para Jesus e falou para ele muito aflito que a filha estava doente. E o que Jesus disse para Jairo? O que Jesus fez? Se dirigiu até a casa de Jairo, e quando chegou lá, a menina já tinha partido, né? Mas Jesus entrou na casa e fez o que tinha que ser feito. Menina, levanta, talita cumi, né? E a menina ali recobrou a vida, se levantou, foi alimentada, e o que tinha de ser feito foi feito, que o sobrenatural que Jesus tinha a fazer ali, ele fez. E eu fiquei pensando nesse texto e na nossa vida comum, né? Quando alguém chega pra gente assim, com a notícia dessa, olha, minha filha tá
super mal, o meu fulano está muito doente. E o que a gente fica assim, mas tem plano de saúde. Mas como é que tá? E a fila que ela tá esperando na fila lá pro Valfredo é nosso hospital aqui, né, principal. Mas vamos crer, né? Vamos orar. Aí a pessoa diz, mas é um tratamento muito caro, eu não tenho dinheiro. Aí você olha para a pessoa e diz, você já pensou numa vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha na internet, é algo hoje que tem as pessoas, né, estão muito voltadas, com os corações muito abertos para ajudar. E a última coisa que a gente pensa é fazer aquilo que Jesus fez. Ir lá e fazer o que realmente resolve, o que realmente precisa ser feito. E aí, gente, eu só quero dizer assim, é para isso que eu quero voltar. É para isso que eu penso que a igreja deve voltar quando descer do barco. Sabe? Essas situações, elas sempre existiram. A forma como nós as enfrentávamos é que talvez fosse um pouco diferente. Mas penso eu que hoje nós precisamos assumir um papel muito mais ativo como igreja, sabe? Um papel muito mais de resolução, de ser e de fazer aquilo que realmente precisa ser feito. De não despedir o nosso irmão só com uma palavra mais ou menos, mas pelo contrário, ir lá na autoridade do nome de Jesus, seguindo os passos de Jesus e fazer o que realmente precisa ser feito. E sabendo que o Senhor mesmo é quem vai confirmar estes atos, é quem vai confirmar isso que nós precisamos viver. Então, se você quer vencer na chuva depois do que nós estamos vivendo, trabalhe-se no meio dessa tempestade. Não sei se vocês lembram, eu vou falar de um fato agora que não é bíblico e que nós brasileiros não gostamos muito de relembrá-lo, mas hoje eu acho bem cabível, que é aquele fatídico 7-1 que nós sofremos da Alemanha na Copa, né? Aqui no Brasil. A seleção brasileira estava em casa, muito bem acomodada, favorita para aquele campeonato. E a seleção da Alemanha, acostumada num clima europeu, numa situação totalmente diferente em relação ao ambiente, né? Veio aqui para o Brasil para participar da Copa e escolheram uma tempestade, né? Escolheram viver um tempo de tempestade, porque eles sabiam que poderiam enfrentar seleções muito boas, uma seleção favorita, como a nossa. Digamos que para eles isso era a chuva, né? E eles procuraram uma tempestade, que é algo muito superior à chuva, onde eles pudessem treinar. E o que é que eles escolheram? Um local super quente, na Bahia, onde eles pudessem se instalar e ali treinarem ao meio-dia, conviverem com as pessoas e adquirirem ali uma resistência para enfrentar um jogo de 90 minutos em qualquer região desse país. Porque quem treina no sol quente meio-dia na Bahia está se preparando para vencer em qualquer estado, em qualquer temperatura desse país, né? E foi isso que eles fizeram. Treinaram na tempestade para vencerem na chuva. E como venceram, né? E como venceram ali. Nos deram uma bela goleada e nós estamos até hoje amargando essa derrota, né? Mas, como de tudo, a gente precisa tirar uma lição. Resolvi abrir esse parêntese aqui doloroso da nossa história futebolística, né? Para que a gente lembre e nunca esqueça que a gente precisa se preparar muito para aquilo que nós vamos viver depois dessa pandemia. E por último, eu quero falar para vocês de uma historinha que eu gosto muito, ela tem assim, uma memória afetiva. Eu lembro quando o Kilzi era pequenininha, eu já era grande, né? E eu contava muito essa história para ela, de Elias na caverna. E hoje essa história para mim também tem uma conotação muito forte dentro desse contexto que nós estamos falando. Acho que todos aqui conhecem bem a história do profeta Elias, né? E ele viveu um tempo difícil em Israel, onde o rei era Acabe e a rainha se chamava Jezabel. E Jezabel, ela manipulava muito as decisões, ela influenciava muito Acabe. Jezabel não era
uma adoradora do Deus vivo, né? Ela tinha os deuses dela, e de tudo ela fez para introduzir isso em Israel, introduzir essa idolatria, né, na cultura judaica, de forma que desandou o país. E aconteceu que um dia Deus mandou para Elias uma mensagem para ele entregar a Acabe, que não era muito fácil, né, aquela que ele disse que ia passar um tempo sem chover, e só ia chover de novo quando ele, Elias, dissesse, né? E Elias falou isso e, correu. Sabe aquelas coisas do Instagram? Postei e corri. Pronto, foi o que Elias fez. Postou e correu, né? E aí, Deus falou para Elias que ele ficasse num determinado local, né? Por um tempo lá. Digamos que Deus mandou Elias para casa, né? Deixou ele numa caverna, num local isolado. E durante aqueles dias, o Senhor mandou para Elias carne e pão. Eu costumo brincar aqui, quando eu conto para o meu filho, que Deus abriu o Corvo Burger, né? E todos os dias Deus mandava o sanduíche lá para Elias, e ele bebia a água do ribeiro que ficava próximo. E passou-se um tempo, e aquele ribeiro secou, e Elias precisou sair dali, e Deus mandou ele ir habitar numa cidade onde ele seria alimentado por uma viúva. E assim Elias saiu e chegou naquela cidade, né? Tava tudo certo. Deus disse, você vai ser alimentado por uma viúva. Deus só não contou os detalhes da história, né? Então Elias viveu ali um tempo, uma temporada isolado, isolamento social, né? Viveu uma temporada ali sendo alimentado por aqueles corvos. E eu costumo dizer que aquilo ali representa a palavra, né? O pão representa a palavra. Ele tinha um carboidrato, uma proteína e água, que a gente precisa, né, para sobreviver. Nós temos a palavra, né? Nós temos carboidrato, proteína, água, tudo representa a palavra. Então, Elias viveu aquele tempo de isolamento social e se alimentando, e se preparando ali com aquilo que Deus estava trazendo, estava mandando para ele. Então, quando ele saiu, o que é que ele encontrou? Eu vou usar essa analogia. Quando ele desceu do barco que ele estava e chegou naquela cidade, de fato ele se encontrou com a viúva, né? E ele pediu para aquela viúva fazer um bolo para ele. Deve ter um monte de gente aí dizendo, ai, tô louca que essa pandemia passe para eu comer alguma coisa que eu não estou conseguindo, para eu ir tomar um banho de praia, para eu comer um camarão, uma ginga com tapioca lá na beira-mar. Eu imagino que Elias vinha com vontade de comer um bolo. E a primeira coisa que ele pediu para aquela mulher, a viúva olhou assim para ele, aí eu vou falar na minha linguagem, tá? Mas meu pai do céu, não tem nem para mim, né? Eu tô aqui, ó, que eu vou fazer um bolo com esse resto aqui que eu tenho, eu e meu filho. Vamos comer e depois a gente vai morrer. Se você ficar dependendo da gente, você vai morrer junto. Aí Elias deve ter pensado assim, meu pai do céu, era essa viúva que Deus disse que ia me alimentar? E naquela hora, eu volto para a história anterior. Elias fez o que precisava ser feito. Elias não disse, não, acho que eu errei a casa, vou procurar outra viúva. Alguém sabe aqui na rua, outra mulher vê uma viúva rica que possa me fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Não. Elias disse, pois é aqui mesmo. É aqui mesmo. Eu, como igreja, vou resolver o problema. Se Deus disse que era uma viúva, eu me deparei com essa aqui. Assim que cheguei na cidade, bora lá, minha senhora. E eu não vou me deter, não vou entrar nos detalhes do milagre, mas vocês podem ler lá no livro de Reis, né? O que aconteceu ali. E a mulher fez o bolo, e Elias comeu o bolo, e ela ainda ficou com provisão, né? Para viver e não para morrer. Amém? E partindo, Elias ainda ficou um tempo ali, até que Deus disse que ele voltasse para o lugar da ameaça, voltasse para o lugar, né, onde ele estava anteriormente, lá com Acabe, naquele antro que envolvia Acabe, que envolvia Jezabel. E Elias mandou um recado. Diz lá para Acabe que eu quero que ele reúna os 450 profetas de Baal,
os 400 de Azera, porque agora eu estou com 3 quentes e 2 fervendo. Não quero viver, né, no ostracismo, no isolamento. Eu vim aqui, Deus me mandou vir aqui, e agora nós vamos fazer um teste, né, como diz o hino, Baal ou Deus. E o que aconteceu ali? Reuniram os profetas de Baal, os profetas de Azera, e começaram lá, invocando os deuses deles, e Elias de cá, sozinho, porque os profetas tinham sido todos mortos, né? Mas o remanescente de Deus na terra, e você é o remanescente de Deus na terra, Elias ficou ali só esperando. Quando nada aconteceu, chegou a vez dele, ele disse, pronto, agora venham. Agora venham assistir, agora venham ver o profeta aqui depois do isolamento, como é que está. E cercaram, né? Eles se acercaram ali do altar que Elias tinha construído, e da forma menos convencional possível, colocando água. Eu fico, meu Deus do céu, que água é essa que não apaga fogo? Na verdade faz gerar o fogo, né? Foi colocando a água, e quando chegou na altura da oferta lá do sacrifício, o fogo subiu, a presença de Deus se manifestou naquele lugar, e o nome de Deus foi colocado, né? Foi restabelecido como o único Deus de Israel. E eu acho que isso hoje tem tudo a ver com a gente também, né? Todas essas histórias que eu narrei aqui, que durante essa semana você pegue esse carboidrato, essa proteína e essa água, né? E você vá pensar nisso. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso como igreja, depois que nós sairmos desse isolamento social. Que tamanho a gente vai voltar? Amém? Será que a gente só engordou no físico? Acho que vocês estão percebendo, né? Eu adquiri, sim, uns quilinhos. Acho que aqui em casa ninguém escapou. Mas eu me pergunto espiritualmente. Será que nós nos agigantamos? Nós voltamos para casa para viver de acordo com a nossa fé. E a nossa fé estava como? Que fé a gente tinha para viver esses dias? Que segurança? Segurança em que a gente tinha para viver esses dias? E o que é que nós fizemos para adquirir, para fortalecer, né? Para despertar, para redirecionar a nossa fé para o correto, né? Eu gosto muito de uma frase que diz que a gente nunca vai conseguir resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. É como se você, de repente, começou a estudar mercado financeiro e a primeira informação que você teve é que poupança é o pior investimento que existe, né? E aí você toma pé disso, você se conscientiza disso, mas é tão cômodo, né? É só fazer uma transferência da minha conta para aquela variação que é a minha conta, eu não preciso fazer nada demais, eu não preciso baixar outro aplicativo, eu não preciso abrir conta em corretora. E aí a gente deixa tudo, tem a informação, mas deixa tudo como está, achando que vai ter um resultado diferente. E isso, na verdade, é extremamente frustrante. Não é verdade? Então, como igreja, vamos pensar isso. Que farei eu com as informações, com o alimento que recebi esses dias? E que tamanho eu quero voltar? Quão diferente eu quero voltar? O que eu quero fazer diferente para obter resultados melhores, para obter resultados diferentes na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida familiar, na minha vida financeira, né? Será que o Senhor te deu aí alguma direção para a tua vida financeira esses dias? Para mim, Ele deu, porque foi algo que eu também coloquei diante dele, né? Que direção o Senhor já trouxe para você? E o que é que você já está se preparando para fazer diferente? Então eu quero que aí onde você está agora, você se levante e creia, e receba essa palavra no seu coração. E diga, Senhor, se eu não soube aproveitar até aqui, me ajuda, me direciona, me arranca de onde eu estou, das comodidades que eu estou, e me leva para os teus pés, para junto de ti, onde eu vou receber essa direção.
E se você já aproveitou, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Organize, otimize as informações, o pão, a carne, a água que você recebeu. E se prepare, porque assim que a gente voltar, eu sei que o Senhor modificou toda a nossa estrutura. Alargou as tendas da nossa habitação. E agora a gente vai partir para outros níveis de igreja, para outros níveis de conquista e para outro tempo da nossa vida. Amém? Prazer estar com vocês e até a próxima.